Bem-vindo ao box Habilidades e Disciplina. Be Relentless, Be Evoke, juntos na jornada da alta performance. No box anterior, eu estou falando de como surgem os grupos. Agora eu vou falar das principais características do porquê os grupos são relevantes, o porquê os grupos são importantes dentro dos negócios das empresas e porquê nós temos que desenvolver grupos. Vem comigo. Deixa eu só relembrar, de algumas características do grupo, que eu citei anteriormente, como falta de respeito e confiança, evitar conflitos, falta de comprometimento, evitar responsabilidade, falta de engajamento e, por último, e não menos importante, disponibilidade. Vamos entender um pouco dessas características e vamos olhar algumas coisas no mundo. Por exemplo, como uma banda de rock. Será que numa banda de rock, essas coisas não existem numa banda de rock? Não existe respeito, não existe conflito, não existe comprometimento? Quer dizer, uma banda de rock ela funciona sem comprometimento. As pessoas, se eu pegar o U2, não tem comprometimento no U2. Se eu pegar o Led Zeppelin, não havia comprometimento no Led Zeppelin. Se eu pegar os Beatles, não havia disponibilidade nos Beatles, quer dizer que os Beatles nunca estavam disponíveis uns para os outros. Sim e não. O que a gente tem que entender é a fundamentação que está por trás desse conceito, como a gente entende a formação dos grupos. Quando nós formamos o grupo, a principal característica pelo qual um grupo ele é criado é para ele atender um objetivo específico, para ele atender uma necessidade específica. Se você pegar um grupo, uma banda de rock, onde todos quiserem ser líderes, normalmente, na grande maioria, você tem um líder, normalmente, sei lá, o vocalista é o líder da banda, sempre tem alguém que é o líder da banda, que manda na banda, faz para dizer qual música vamos gravar, que caminho que a banda vai seguir e tudo mais. Quando você pega um trabalho em grupo, normalmente aparece uma pessoa que decide como o trabalho vai ser feito. Então o grupo tem uma característica de liderança. Nas equipes nem sempre é necessário agir desta forma. A equipe vai funcionar de um pouquinho diferente com relação à liderança. Quando chegar na equipe, eu vou ser um pouco mais claro em relação a isso. O meu objetivo agora é explicar para vocês como funciona os grupos. Vamos começar por algumas características, uma delas, chamada pertinência. Pode ser vista como uma qualidade de intervenção de cada um no grupo. A pertinência é o quanto o grupo tem vamos dizer, de responsabilidade com relação ao todo, o quanto o grupo tem uma atenção específica em relação ao todo. Então isso se dá muito pela pertinência do grupo. Outra característica importante do grupo é a afiliação, que é a intensidade de envolvimento do indivíduo com o grupo. Quando eu estou num grupo e eu estou preocupado com a afiliação, eu estou preocupado com quanto aquele grupo representa a minha individualidade. Então, essa característica de afiliação do grupo, ela é importante. Lembre-se que nós estamos com aquelas 5 variáveis presas aqui no tempo, confiança, e todas elas estão presas aqui no tempo, tá bom? Outra característica do grupo, centramento na tarefa. O centramento na tarefa talvez seja um dos eixos mais relevantes para o grupo, porque é o que foca o objetivo de curto, médio e longo prazo do grupo. Se é um trabalho de escola, às vezes é curto prazo, e se é um sucesso de uma banda, talvez é longo prazo. Lembrando que não são todas as bandas que surgem que viram o U2, não são todas as bandas, não são todos os grupos de escolas que são os maiores grupos que publicam nos anuários internacionais. Sabemos que muitos desses grupos e muitas dessas bandas surgem
né, ficam por aí e acabam desaparecendo. Mas o centramento na tarefa talvez seja o que mais é relevante para a formação do grupo e é onde talvez, né, torne mais claro essa falta de respeito, essa disponibilidade, porque o grupo tem que estar infinitamente, né, disponível o tempo todo, engajado o tempo todo, ter muita confiança nesse tempo todo, e isso não vai ocorrer de forma contundente, né, 24 horas do tempo, assim como um vínculo, né, ele se rompe, principalmente quando a gente está falando de vínculo secundário. Já o vínculo primário, ele é um pouco mais difícil romper, mas o vínculo secundário, que é o vínculo com o trabalho escolar, com o trabalho social, com o trabalho voltado às minhas necessidades sociais, ele tende a se romper em detrimento à minha individualidade, né? Diferente de um vínculo familiar. Né? Ou, por exemplo, quando você vê essas pessoas nesses grupos, né? Rotary, maçonaria, Illuminati, esses grupos que são de uma ordem religiosa mais forte, há um centramento bem maior, né, no vínculo familiar, nesse vínculo primário, bem mais forte, né? Então torna a pessoa muito mais responsável. Outra característica muito grande, empatia, né? A empatia pelo grupo, não é? O quanto o indivíduo tem empatia pelo grupo e quanto o grupo tem empatia pelo indivíduo. Outra característica relevante é comunicação, né? Talvez aí a gente tenha um problema muito sério. Comunicação aparece em qualquer lugar do mundo, né? E eu gosto de citar a comunicação aqui, eu gosto de abrir um parênteses e lembrar de Edgar Morin, né? Que Edgar Morin diz que no ruído há muito mais comunicação, né? Que é naquela percepção da falha da comunicação, né? Há muito mais comunicação ali do que na comunicação propriamente dita. E a percepção de ruído é aquela comunicação subjetiva, naquela comunicação não dita, naquela comunicação não falada, naquela comunicação não observada, naquela comunicação que ocorreu. Cooperação é o modo pelo qual o grupo interage. E por fim, e não mais importante, uma coisa chamada aprendizagem, né? Como o grupo aprende. Pois bem, levando todas essas coisas em consideração, né, o que diverge então e o que torna um grupo funcional? Vamos só lembrar algumas frases, algumas palavras que nós usamos dentro do mercado de trabalho o tempo todo. Vamos fazer uma dinâmica de grupo, né? E aqui na dinâmica de grupo eu preciso que, sei lá, uma pessoa aqui traga determinada coisa, eu faça determinada coisa dentro do grupo. Se a pessoa no grupo não tiver essa individualidade, né, não estiver agindo tanto em grupo e de forma muito mais individual, talvez o grupo não alcance sucesso nessas provas grupais. Talvez o individualismo, né, da pessoa age de uma forma que seja melhor do que ela agir de uma forma grupal. Então, a característica do grupo, as características individuais prevalecendo no grupo, torna o grupo mais eficiente. Então vamos lembrar do que eu disse no início e vamos ver os pontos positivos de cada uma dessas coisas. Eu tenho uma empresa, né, e eu estou falando falta de respeito e falta de confiança. Vamos imaginar que a gente está trabalhando num grande supermercado, seja qual for, se citei por acaso, um grande supermercado, e nós temos os grupos de trabalho. Se a gente fala dessa falta de respeito, a falta de confiança, aponta isso como infinitamente negativo, os grupos de análise de auditoria não funcionariam muito bem, porque a desconfiança, a ausência de confiança é importante, porque um grupo tem que supervisionar o que o outro grupo faz. Mas seria me dizer, mas isso está na atividade que cada pessoa tem que fazer. Mas quando você tem muita sinergia, um acredita que o trabalho que o outro está fazendo é perfeito, então eu não preciso observar, né? Então as características dos grupos passam por aí. Então é importante você ter determinados grupos trabalhando em determinadas áreas, né? Mas o que é muito importante você observar no grupo é que existe uma característica no grupo chamada maturidade, né? Então muitas dessas características, dessa ausência de confiança, esse evitar conflito, não é porque o grupo não tem habilidade para fazer isso. Eu não tenho maturidade ainda para lidar com essas variáveis. Eu não sei como essas variáveis ainda eu lido com muita maturidade, né? Porque
gerenciar conflitos, trabalhar com conflitos e não levar o conflito para o lado pessoal requer muita maturidade, né? Requer muita separação do que está sendo dito é profissional e do que está sendo dito é pessoal. Então, muitas desses soft skills que estão sendo ditos aqui, comprometimento e responsabilidade, vai exigir uma certa maturidade. Tanto é que, quando a gente fala de todo o período escolar, nós estamos falando de trabalhos de grupos de escola. Por quê? Nós temos ali até 17, 21 anos. E para uma maturidade, nós estamos bastante maturos para uma série de coisas, né? Nós estamos desenvolvendo ainda a nossa maturidade. Então nós só vamos ter maturidade a partir de um determinado tempo ou quando nós lidarmos com aquelas adversidades da vida. Então os grupos são necessários, por quê? Porque eles fazem parte do desenvolvimento organizacional. E a forma de aprender também do ser humano passa pela formação de grupos. Então eu só aprendo a ser uma equipe quando antes eu passar por uma formação de grupo. Então essas características que o grupo tem não é sinônimo de características negativas. São principalmente características de baixo soft skill, baixo hard skill. Ainda estou desenvolvendo essas habilidades, ainda estou desenvolvendo essa forma de aprender. Eu estou ampliando o meu leque de possibilidades para chegar num momento onde faça sentido determinadas coisas. Eu compreenda determinadas habilidades. Quando eu falo de disponibilidade e engajamento, eu tenho que ter um melhor entendimento do meu próprio tempo. Eu tenho que saber administrar. Quando eu falo que eu tenho disponibilidade para fazer determinadas coisas, eu tenho que fazer uma eficiente gestão do meu tempo. Eu tenho que saber como o meu tempo funciona, né? Quando eu falo de responsabilidade e comprometimento, responsabilidade é tão somente a habilidade de ter respostas para. Eu só vou ter respostas para quando eu tiver um arcabouço maior e muito mais artefatos e um aparato melhor de entendimento sobre produtos, negócios, serviços. Enquanto eu não tiver, eu não posso, aos meus 19, 20 anos, ser responsável por toda a área de vendas de um departamento, né? Eu não tenho ainda, né, bagagem o suficiente, né, para ser responsável por aquilo. Eu ainda não trabalhei o suficiente, eu não vi cenários, cenas e condições o suficiente para lidar com a gestão eficiente daquele ambiente. Exceto ser e somente ser, eu já convivi com aquilo em outras coisas. Mas veja, não é uma ou outra habilidade isolada. O grupo é formado por essas 5, 6 características somadas, maior ou menor proporção, mas não é isolar uma ou isolar outra, é a presença de todas, em maior ou menor grau. Então não é, isolei, eu tenho um bom entendimento de confiança, mas você tem um bom entendimento de engajamento, você é uma pessoa infinitamente engajada, você está engajada no seu negócio, onde você trabalha hoje, no produto que você trabalha hoje, na empresa que você trabalha hoje, o que você faz hoje, você está altamente engajada, porque engajamento está muito orientado ao seu propósito, naquilo que você quer no seu médio e longo prazo de vida. Não é engajamento acidental, né? Você às vezes está engajada por um determinado período porque você está trabalhando ali ou está fazendo aquilo ali, né? Vamos pegar até um estado acadêmico, né? Em uma disciplina você está engajado, em outra disciplina você está totalmente desengajado, né? Mas se olhar academicamente dentro da universidade, qual é esse engajamento? Ele é maior ou menor? O que a gente está falando aqui do engajamento acadêmico, não do engajamento sobre uma disciplina ou outra, engajamento no negócio, engajamento na profissão. Então, quando a gente fala da característica da equipe, né, é importante a equipe passar por aí. Ela tem que passar por aí, porque faz parte do aprendizado dela. Então, você vai perceber que quando eu fiz a análise no meu estudo, essas habilidades que eu falo de habilidades do futuro, muitas das pessoas ainda não têm, porque ainda não têm maturidade o suficiente para ter. Eu não vou ter habilidade de tomada de decisão, né, com 15, 16 anos. Eu não sei nem o que é tomada de decisão aos 15, 16 anos. Por mais que eu tome algumas decisões relevantes,
mas eu não sei o que é uma matriz TOC, eu nunca usei uma matriz dessa. Não faço a menor ideia do que seja uma matriz dessa. Eu não sei o que é uma matriz de restrições. Né? Eu não sei o que é uma árvore de decisão. Eu nunca usei isso. Não, com 15, 16 anos, eu não usei isso ainda. Né? Nem de forma objetiva, nem de forma subjetiva. Eu posso até tomar decisão se eu pego um ônibus ou vou de Uber. Né? É uma tomada de decisão. Né? Mas uma decisão de fazer investimento ou não fazer investimento, ou de pegar um dinheiro emprestado com uma pessoa, não pegar o dinheiro emprestado, ou de abrir uma startup ou não abrir uma startup, ou de no meio de um negócio de uma startup, né, fazer investimento numa plataforma, fazer investimento em outra plataforma, como é que eu faço essa decisão? Ah, simplesmente faço e ver o que dá certo? É a decisão do meu negócio fechar ou do meu negócio continuar. Como é que eu tomo essa decisão? Com base em que eu tomo essa decisão? Pergunto para alguém? Né? Isso é uma tomada de decisão? Ah, eu vou perguntar para alguém e o que a pessoa disser eu faço. Isso é uma tomada de decisão? Né? A minha inteligência emocional, o quanto eu tenho de inteligência emocional, o quanto eu sei lidar com a minha inteligência emocional, né? Quanto eu tenho de flexibilidade cognitiva, o quanto eu tenho de relação com o medo, né? O quanto eu tenho de adaptabilidade. Então existem algumas variáveis ainda que eu não tive contato com elas. Então, a minha habilidade de grupo ela é bem grande. Então, eu estou passando por todas essas características de forma positiva. Então, grupos, sim, são eficientes, grupos são necessários, grupos são precisos, grupos é um momento de maturidade organizacional, a empresa tem que passar por grupos. Porém, você vai encontrar pessoas com 40, 50, 60 anos que ainda trabalham como grupo. Por quê? Porque elas se negam, né, a ter maturidade profissional. Elas se negam a lidar com conflitos. Elas não gostam de lidar com conflitos. Ela não gosta. E quando eu não gosto, eu não quero aprender. Eu evito comprometimento. Tá bom do jeito que está. O meu engajamento é até aqui, está bom demais. Eu faço o que me mandam. Eu estou há 25 anos aqui, mas eu faço o que me mandam. Né? Eu estou disponível de segunda a sexta. Esse é meu termo de disponibilidade. Né? Eu confio desconfiando. Né? Eu respeito até o tanto que você me respeita. Então, isso são características humanas. Por isso que quando eu estudei o que era performance, eu fui estudar variáveis divergentes dessas. Porque essas variáveis elas existem desde 1940, né? Existem até hoje, mas são variáveis que única e exclusivamente analisam o indivíduo pela perspectiva da tarefa. Então, o grupo olha para a tarefa, olha para esforço, olha para o quanto ele tem que desenvolver uma atividade no tempo. Isso é ruim? Não é ruim, isso é necessário, isso é importante, isso é relevante, isso tem que ser assim. Então é assim que grupo atua, é assim que grupo trabalha, é assim que grupo se desenvolve. É assim que grupo se transforma em equipe. É assim que cada pessoa individualmente cresce e se transforma em equipe. É dentro desse processo de maturidade, desse processo de aprendizagem. Só que você tem que perceber isso. E muitos de nós, né, vivemos, né, num modelo de 1960, 70, 80, 90, que o nosso desempenho sempre foi orientado à tarefa, desempenhar bem uma boa atividade. Né? A minha obrigação era entrar numa empresa no Banco do Brasil e desempenhar bem o meu papel dentro do Banco do Brasil. Então eu sempre fui orientado a desempenhar bem uma atividade. Você é mandado embora dentro de uma empresa e você se descobre sabendo desempenhar bem um papel, desempenhar bem uma atividade, desempenhar bem uma função. Mas muitos de vocês não sabem nem qual é, assim como eu, não sabem nem qual é o negócio que você atua. Né? Muitas pessoas perguntam para elas assim, o que é o Google até hoje, e a pessoa fala, o Google é um buscador. Né? Tem pessoas que acreditam que ainda o Facebook é uma plataforma que o Zuckerberg tem investido dinheiro. Ninguém percebeu que o Google, que o Facebook parou de ser investido desde 2016. Não há nada mais sendo investido no Facebook desde 2016. Simplesmente o Zuckerberg abandonou a plataforma Facebook em 2016.
né? Ele investiu, o investimento dele migrou totalmente para o Instagram, né? E agora o investimento dele a partir de 2020, 2021 está sendo totalmente para a realidade virtual e realidade aumentada, que foi o que ele disse em 2010. Né? Ele já tinha um plano de crescimento de 20 anos, ele já tinha dito que ele ia fazer. 2012, ele já tinha dito que ele ia fazer. Então, assim, só que tem pessoas que ainda estão lá no Facebook, acreditam que o Facebook é uma plataforma que está em crescimento, que está em desenvolvimento, isso e aquilo, né? Adoram, né? Assim como você vai perceber, né, que ainda, né, em pleno 2021, os taxistas ainda brigam com a Uber, né? Tem ainda taxistas questionando, né, o modelo de negócio da Uber, né, achando que a Uber tem que isso ou a Uber tem que aquilo. Né? Então vai ter esse modelo de pessoas que as pessoas se negam a aprender, se negam a crescer, se negam a desenvolver. Né? Tem pessoas que ainda estão presas, né, em 1995, em 2015, né, achando que 2021, né, as coisas vão voltar ao normal. Né? Estão dizendo assim, em 2021 tudo volta ao normal. Né? Então, esse é a característica, né, de você pensar como equipe e você pensar como grupo. Então, não é que passar por isso é ruim, né? Passar pelo que Tuckman apontou é ruim. Não estou falando de ruim ou bom, estou falando de uma característica inerente no desenvolvimento. Porém, não é inerente você ficar preso a essa característica. Só que algumas pessoas não se percebem e ficaram presas a essas características, elas estão travadas nessas características. Então, quando você fala falta de respeito e falta de confiança, evitar conflito, dá a impressão que são todos elementos negativos, mas não são elementos negativos. Né? Tanto é que há um trecho do Matrix que fala exatamente isso que eu estou dizendo, né? Que é quando o cara vai pegar lá o bife dele, né? Vou até trazer esse trecho para vocês agora. Não existe momento mais significativo do que esse, né? Que ele sabe que o que ele está vivendo é uma farsa, mas ele prefere viver na ignorância. Ok? Com isso eu fecho esse box e no próximo box eu vou falar da característica das equipes. Até o próximo box.